10. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Sejam bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos. Estejam todos convidados, a participar conosco, dessa transmissão. E todos aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, logo depois, o programa fica gravado no YouTube, e os que estão nos acompanhando, que sejam também bem-vindos. E vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês. Mas, antes de começarmos, a Web Rádio é uma Web Rádio espírita. E, por isso, nós devemos iniciar o nosso estudo meditativo com uma breve prece. Vamos juntos. Deus, de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que estão conosco, que nos acompanham, que nos ajudam e nos dão coragem e ânimo. Somos gratos sempre pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui ainda, buscando compartilhar com todos os irmãos este livro que nos ajuda a trilhar os nossos caminhos, a olhar para frente, para o futuro, e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em todos nós também. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos no dia 23 de fevereiro de 2026, às 19 horas. E estamos aqui, estudando o Livro dos Espíritos na parte 2ª, capítulo 1, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Perguntas 123, 124 e 125, seguidas do comentário do Espírito Miramês, na série Filosofia Espírita, volume 3. Estamos na série Filosofia Espírita, volume 3, de Miramês, que traz o comentário para as 1019 perguntas apresentadas por Allan Kardec aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Então, fiquemos atentos, porque há pontos importantes para
nós meditarmos e refletirmos sobre esses comentários. É claro que nós sabemos que estamos trazendo o pensamento de Miramês. É o pensamento de um espírito, né, que ditou essa obra, Filosofia Espírita, que é uma série de 20 livros, né, ditados pela psicografia do médium João Nunes Maia. E quem tiver interesse, essa série de 20 livros está disponível, né, em PDF no portal de Kardec.comunidades.net. Vocês vão encontrar todos os 20 livros do Espírito Miramês. Então, vamos começando hoje com a pergunta 123 de Allan Kardec, desse tópico Progressão dos Espíritos. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Repetindo a pergunta 123 de Allan Kardec. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Respondem os espíritos: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, vale a pena repetir a resposta dos espíritos de Allan Kardec. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. É uma resposta categórica dos espíritos. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, para que cada um tenha o mérito das suas obras. Então, vamos passar ao comentário de Miramês. Pergunta 125, aliás, 123. Desculpa aí, eu abri no lugar errado. Pergunta 123, Livro dos Espíritos, título Caminho Escolhido. Esse é o título do comentário do Miramês. Caminho Escolhido. Comentário da pergunta 123. O caminho escolhido pela alma é certamente compatível com seu despertamento espiritual. Como saber escolher sem entender os objetivos da própria vida? Se a alma é feita simples e ignorante, no dizer de O Livro dos Espíritos, somente busca, a princípio, as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças. Sendo as facilidades ilusórias,
as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda ordem. Todo aprendizado surge de inumeráveis experiências em todos os campos de vida, na terra e nos céus. Então, voltamos a esse primeiro parágrafo introdutório do comentário de Miramês. Quais são os pontos importantes desse comentário? Primeiro ponto é que o caminho escolhido pela alma, que somos todos nós, é compatível com o seu despertamento espiritual. É compatível com o seu estado evolutivo espiritual. Outro ponto é essa pergunta que ele traz. Como saber escolher sem entender os principais objetivos da própria vida? É uma pergunta, não é? Que todos nós também devemos fazer. Como saber escolher sem entender os objetivos da própria vida? Outro ponto é que, né, terceiro ponto, é que se a alma é criada simples e ignorante, sem saber, no dizer do Livro dos Espíritos, essa alma só busca, a princípio, as coisas mais fáceis. Isso também não é muito difícil da gente entender, né? Porque nós gostamos muito das coisas mais fáceis. Então, ele está falando neste terceiro ponto importante. Se a alma é criada simples e ignorante, somente busca, a princípio, as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças. Só que as facilidades ilusórias, que são as estradas largas, né, trazem consigo as contradições, de onde vêm as perturbações de toda ordem. Esse é o terceiro ponto importante desse parágrafo. Mas vamos continuar. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade. Isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola. E as limitações são de acordo com o seu despertamento. Então, no primeiro parágrafo, ele falou que o caminho escolhido é compatível com o seu despertamento. E agora, nesse parágrafo, ele está dizendo que as limitações são de acordo também com o seu despertamento. As qualidades morais sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro faz com o cavalo, usando o freio, e quando a lerdeza assume o comando, o cavaleiro usa a espora. Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica. Porém, acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Então, vamos pensar nesse segundo parágrafo. Primeiro, ele nos lembra que o espírito tem alguma liberdade. Não é?
mas caminham como um pássaro dentro da gaiola. Porque as limitações estão de acordo com seu despertamento. É o primeiro ponto desse segundo parágrafo. O segundo ponto é que ele faz uma comparação relativa às qualidades morais, que sempre dirigem sua vontade, quer dizer, a vontade do Espírito. A comparação que ele faz com o cavaleiro, né? Usando o freio, né? E quando a lerdeza assume o comando do cavalo, ele usa a espora. É uma comparação interessante, né? E o quarto ponto é que nós escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. Porque está escrito, né, que Deus não dá um fardo mais pesado do que o que nós podemos suportar. E, finalmente, o quarto ponto importante deste parágrafo é que ele nos lembra que um anjo não se tornou anjo num passe de mágica, mas que ele acumulou experiências no decorrer de milênios de reencarnações incontáveis. Esperamos que vocês estejam acompanhando e entendendo como se dá o caminho escolhido por todos nós. Na linha do nosso progresso, existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal em múltiplos aspectos, mas somente cedemos à sua influência se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Essa é uma lei universal e imutável. Os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nos enveredamos por caminhos incompatíveis com o bem e o amor. Então, pessoal, tem coisas importantes nesse terceiro parágrafo também. Primeiro ponto é que na linha do nosso progresso evolutivo, existe a nossa parte a ser feita. O segundo ponto, também importante, é que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal, já que ninguém de nós está aqui sozinho. Em múltiplos aspectos, mas somente cedemos a essa influência desses espíritos se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Essa é uma lei universal e imutável. É a lei da sintonia. Os semelhantes se atraem. Então,
esses são os pontos importantes desse parágrafo. E vamos em frente. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. Veja só, o que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração. E que somente ela, a dor, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Porque se a gente não desperta pelo amor, vai ter que despertar pela dor. Essa é a lei. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências em sacrifícios e sofrimentos. É bom que observes. Aí ele conversa conosco. É bom que observes como espiritualistas, chegando à conclusão que nada se destrói. Tudo o que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. Abre aspas, conhece a verdade e ela te libertará, fecha aspas, de Jesus, nos faz crer que é por meio da verdade que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo que habitamos por momentos breves. Então, esse parágrafo é um pouco longo, mas também tem alguns pontos, né, importantes para a nossa reflexão. Que tudo o que nós chamamos de queda, de erro, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. Segundo ponto, que o que nós entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração. E somente ela, a dor, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Então, o segundo ponto de reflexão nesse parágrafo. E o terceiro parágrafo, o terceiro ponto, é que o conhece a verdade e ela te libertará, não é? Ensinada por Jesus, nos faz crer que é por meio da verdade que alcançaremos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e do próprio corpo. Para terminar esse comentário, Miramês nos diz que não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na extensão da nossa vida, como agentes compatíveis com o que somos. Encontramos outra influência mais poderosa, que é a dos malfeitores, né? Encontramos outra influência mais poderosa que nasce dentro de nós, no fulcro da nossa mente, né? Nessa busca de acertar, os reveses tornar-se-ão luzes que vão nos defender de todas as investidas do que chamamos de mal em todas as suas modalidades. Então, a influência mais poderosa que nasce dentro de nós
na busca de acertar. Quer dizer, é o antídoto, não é? Que vai nos defender de todas as investidas que chamamos de mal em todas as suas modalidades. Então, o caminho escolhido, certamente, no final desse comentário, é aquele ensinado por Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse é o caminho. Porque ele está aqui reforçando, né, que é por meio da verdade que encontraremos a felicidade. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda mesmo esse mesmo mal. Quer dizer, quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal dentro de si. Quem procura o bem tem nela a sua defesa. Terminando esse comentário de Miramês, com tantos pontos importantes para a nossa reflexão, vamos passar à pergunta 124 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Vejam a pergunta de Kardec. Porque na 123 ele perguntou aos espíritos por que Deus tem permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal. E ouviu uma resposta contundente, né, dos espíritos. Aqui na 124, então aí ele aprofunda a pergunta. Porque há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Responde os espíritos. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Quer dizer, os espíritos respondem a Kardec que existem gradações entre os dois extremos, do bem absoluto e do mal absoluto. Existem gradações, respondem os espíritos. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, quer dizer que a maioria se posiciona nos graus intermediários entre o bem absoluto e o mal absoluto. Então, é interessante de entender, né? Então, a maioria se encontra no grau intermediário, né, da evolução espiritual. Então, vem aqui o comentário de Miramês, 124, da pergunta 124, / Livro dos Espíritos, e o título é O Bem e o Mal. No estágio em que se encontra a humanidade, somos levados a crer na necessidade de suas forças incompatíveis entre si. A dualidade na Terra é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana e mesmo física como necessária a certo equilíbrio. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Bem, aí vocês devem estar se perguntando, como assim?
Vocês devem estar se perguntando, como assim? Como o vencedor é sempre o bem? Não é? Porque para muitos de nós não estamos vendo bem nenhum por aí afora. É o pensamento de muita gente. Esse mundo não tem mais jeito, não é assim que muita gente fala? Então, vamos voltar aqui no primeiro parágrafo introdutório desse comentário, o bem e o mal. Primeiro ponto é que no estágio em que nos encontramos, somos levados a crer que é necessário essas forças incompatíveis entre si. E essa dualidade que nós vemos na Terra, entre bem e mal, é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana e mesmo da natureza física como necessária. Essa dualidade como algo necessário a certo equilíbrio. Então, aí vem o segundo ponto, não é? Esclarecido pelo Miramês. Que o que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava, de forma que o vencedor é sempre o bem. Por que o vencedor é sempre o bem? Primeiro, porque os espíritos responderam a Kardec que a maioria está no grau intermediário. Então, está na transição entre o bem e o mal. Nos graus intermediários da evolução espiritual. E se nós estamos no grau intermediário, a gente pode raciocinar que parece que estamos mais perto, não é? De dar um pequeno salto para, não é? O lado do bem. Mas vamos continuar aqui no comentário de Miramês. Fomos feitos por Deus, que é todo amor, olhados e amparados pelos agentes da luz, nossos irmãos maiores. Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se entreguem ao mal. Os que assim julgam, colocam Deus como sendo um Criador imperfeito. Como não há injustiça em ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos, que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Veja a importância desse parágrafo. Vamos acompanhar, não é, o pensamento de Miramês. Fomos feitos por Deus, que é todo amor. Somos olhados, quer dizer, acompanhados, né? E amparados pelos agentes da luz, nossos irmãos maiores. Espíritos puros, espíritos superiores, espíritos protetores, que amparam a todos nós. E, por conta disso, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se entregam ao mal, ou já nasceram mal. Então, vem agora o segundo ponto. Miramês nos diz que os que assim julgam colocam Deus como sendo um Criador imperfeito. E aí ele diz que como não há justiça, aliás, como não há injustiça em ponto algum da criação, não há injustiça. Bem, vocês podem perguntar, mas como não?
Como não há injustiça? Porque toda hora a gente está vendo injustiça. Para Deus, não. Não há injustiça em ponto algum da criação. Podemos ficar tranquilos. Que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Percebe? Não, pode não ser fácil entender isso. Porque nós só vemos a vida material. E para muitos começa aqui e termina aqui. Então, para quem tem esse tipo de pensamento, né, materialista, tudo começa aqui e termina aqui, então tudo bem. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, vamos passar à frente. Tudo que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam com o carinho nascido do amor verdadeiro. Se precisamos da dor, ela nos vem para despertar em nós as qualidades nobres que o Senhor nos facultou desde a nossa formação. A luz não desconhece as trevas. E as trevas nos impulsionam para a luz. Porque a lei do progresso é inexorável, é imutável. Então, para passar diante desse parágrafo, ele reforça que tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam, que nos amparam, que nos acompanham com o carinho do amor verdadeiro. E se precisamos da dor, ela nos vem, para que desperte em nós as qualidades nobres que o Senhor nos facultou em nossa consciência, desde a nossa formação. Continuando. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não existe órfão ante a paternidade de Deus. Jesus nunca se esquece de nenhuma de suas ovelhas e ainda afirma que tem outras que não são deste aprisco, referindo-se à terra. Não existe sofrimento eterno. Eterna somente a felicidade. O que há é transição em muitos aspectos da vida, quando analisamos o despertamento das qualidades que possuímos. Porque as qualidades espirituais estão na nossa consciência em estado potencial para serem despertadas nessa nossa caminhada aqui. É disso que ele está falando, não é? E que não existe sofrimento eterno, mas eterno só existe a felicidade. Porque o que nós vivemos é um estado de transição. Quer dizer, se a maioria está num grau intermediário entre a prática do bem e do mal, então o que nós vemos e vivenciamos é um período de transição. E daí, tanto que nós sabemos, que está aí todo dia para nós, o entendimento da transição planetária. Continuamos.
Os espíritos não foram feitos de uma só vez. E é neste ponto que as diferenças são enormes. Os espíritos não foram criados todos de uma só vez. E é neste ponto que as diferenças são enormes na escala da evolução espiritual. No entanto, o que está na frente já esteve atrás. Quer dizer, o espírito que hoje está na frente já esteve atrás. E o que está no meio, quer dizer, no grau intermediário, que está no meio, se encontra mais perto da sua libertação. Então, os que estão no grau intermediário, no meio, já se encontra mais perto da libertação. Confiemos e trabalhemos, procurando a melhoria espiritual. Toda subida exige sacrifícios. E quem deseja melhorar-se moralmente, deve fazer esforços em todos os sentidos, para que possa receber as bênçãos do equilíbrio. Daquele equilíbrio que ele falou no comentário anterior. O equilíbrio da alma, não é? Da saúde integral, né? Inclusive do corpo. Então, é disso que ele está falando. Compreendemos que existem muitos caminhos da ascensão espiritual. Compreendemos que existem muitos caminhos da ascensão espiritual. Porém, o peso é o mesmo para todos. Uns, por vezes, demoram-se mais no mal, mas menos em vivenciar experiências. Como exemplo, podemos afirmar na personalidade de Paulo, o apóstolo. Temos o exemplo, né, inquestionável da trajetória do apóstolo Paulo, né, que demorou-se um bom tempo, não é, no caminho equivocado. Mas, como nenhuma ovelha se perde, teve a grata experiência de encontrar o Mestre. Então, ele está dando esse exemplo do apóstolo Paulo. Quando se perde em um campo, a compensação se evidencia em outro. Eis a justiça, como misericórdia, que surge para todas as criaturas. Então, a justiça do Criador não tem equívoco, nem privilegia uns mais do que outros, mas privilegia o esforço, as obras, né, que cada um desenvolve em sua missão aqui na Terra. Então, continuando, certamente que a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários. Esse último parágrafo desse comentário. Certamente que a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, onde os cursos funcionam intensivamente. Queiramos ou não, isso é uma lei. Quer dizer, a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, onde os cursos funcionam intensivamente. Queiramos ou não, isso é uma lei. No entanto,
ninguém se perde. Todos são filhos da luz. E assim sendo, como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? Essa é a pergunta do Miramês. E sendo assim, como todos são filhos da luz, como uns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas? É menosprezar a paternidade que é e será sempre toda amor. Quer dizer, é menosprezar a paternidade do Criador. Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para nossa própria melhora, nossa própria melhoria. O nosso dever é trabalhar para a nossa própria melhoria, agora, sem perda de tempo, pois a vida ajuda mais os de boa vontade. Então, terminamos com esse último parágrafo, não é? Bastante consolador, né? De que, como nos encontramos em graus intermediários, ninguém se perde. E como ninguém se perde, não há nenhuma razão para pensarmos que alguém vai poder viver eternamente nas trevas do mal. Porque senão, Deus não seria Deus. E nesse caso, só nos cabe trabalhar, começar agora, um trabalho sem perda de tempo, para a nossa própria melhoria, porque a vida ajuda os de boa vontade. E vamos para a pergunta de número 25, 125, que é a nossa última pergunta de hoje. Pergunta 125 de Allan Kardec. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Veja mais essa nova pergunta de Kardec. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? É fácil entender essa pergunta, né? Quer dizer, os que enveredaram pelo caminho do mal, eles vão poder chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Responde os espíritos, sim. Mas as eternidades lhes serão mais longas. Está falando aqui daqueles que enveredaram pela senda do mal. Eles vão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros. Mas as eternidades lhes serão mais longas, mais demoradas. E aí Kardec dá uma breve explicação. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, essa breve explicação de Kardec, que essa palavra eternidades, que o Espírito responde, as eternidades serão mais longas, né, daqueles que enveredaram pelo caminho do mal. E vamos ver o que nos diz o Espírito Miramês
Pergunta 125, Livro dos Espíritos. O título é Caminhada. Caminhada. E certamente que existem espíritos que se demoram mais no mal, que engendraram nos seus caminhos pela teimosia gerada pelo orgulho e o egoísmo. De certo modo, é independente para a cocriação. Alimenta ideias, mas responde por elas, na lavoura que facultou a sua proliferação. Aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado, encontrando dificuldades para as devidas assimilações da verdade. Não obstante, quando se conscientiza do bem como sendo o fator principal da sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado, pelo fato de estar preparado pelo sofrimento que lhe deixou um saldo de grandes experiências. Então, vamos tentar ver os pontos, né, de reflexão desse primeiro parágrafo, no título Caminhada. É claro que existem espíritos que se demoram mais no mal. Esse é o primeiro ponto. Pela teimosia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Primeiro ponto. E também não é muito difícil de entender isso, né? Para nós não é tão difícil assim de entender isso. Segundo ponto, é que aquele que se demora mais no mal vai demorar mais no seu processo de aprendizado evolutivo. Vai encontrar mais dificuldades para as devidas assimilações da verdade. Porque ele já perguntou lá naquele primeiro comentário da pergunta 123. Como fazer escolhas sem entender os objetivos da própria vida? Lembra? No comentário da pergunta 123, ele fez essa pergunta. Agora ele está aqui, né, detalhando um pouco mais. Que aquele que se demora mais no mal, vai se demorar mais no aprendizado, porque vai ter dificuldade de assimilar, né, as diversas, né, nuances da verdade. Mas quando se conscientiza do bem, né, ele gasta menos tempo no aprendizado. Pelo fato de que está preparado pelo sofrimento que deixou lições de grande experiência. Porque o sofrimento ensina. O sofrimento ensina muita coisa. Então, vamos continuar. Todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Porque a pergunta de Kardec foi se os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Essa foi a pergunta de Kardec. E aqui ele está dizendo, todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Mal algum perturba a fisiologia da alma. Pode, de certo modo, desarmonizar seus corpos, mas nunca alterar a sua mais profunda constituição. Quer dizer, o que é que está na nossa mais profunda constituição da nossa alma?
essa parte, Miramês está dizendo que mal algum pode perturbá-la. O que pode acontecer e acontece é desarmonização dos seus corpos. Deus nada faz imperfeito. Deus nada faz imperfeito. O Espírito, quando está colhendo o que plantou de mal para seus irmãos no caminho, acha o sofrimento uma injustiça. Por lhe faltar compreensão e a sua razão ilusória lhe fala que irá sofrer uma eternidade, por não conhecer a extensão de uma eternidade no campo maior da vida. É nesse sentido que os espíritos superiores falam aos homens em, entre aspas, eternidades. A conversação, quer dizer, a comunicação desses espíritos superiores é de acordo com a evolução das almas. Se o entendimento é limitado, não se pode falar de temas mais profundos. Então, é importante aqui alguns pontos também nesse parágrafo. Esse que nós já sabemos, né? Todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos seus filhos. Primeiro ponto. O segundo ponto, que mal algum perturba a fisiologia da alma naqueles atributos da sua constituição mais profunda. É disso que ele está falando. Segundo ponto. Porque Deus nada faz imperfeito. E aí vem o terceiro ponto. Quando o espírito está colhendo o que plantou de mal para os seus irmãos no caminho, acha que o sofrimento é uma injustiça. E nessa situação, ele escapa dele a compreensão, não é? De que irá sofrer por uma eternidade. O sofrimento nunca vai passar. Mas eles não têm ainda condição de entender, não é? A extensão de uma eternidade no campo maior da vida. Então, acha que alimenta a ideia de que vai sofrer eternamente. E o terceiro ponto aqui importante é que os espíritos superiores, em suas comunicações, levam em conta a evolução das almas. Se o nosso entendimento ainda é limitado, eles não podem nos falar temas mais profundos, porque nós não suportaríamos temas mais profundos. Continuando, a verdade absoluta existe apenas para Deus. A verdade absoluta existe apenas para Deus. Somente Ele é verdade total. Abaixo dele prevalece a relatividade. Quer dizer, a verdade relativa, cada vez maior, até aos homens. Os próprios livros, onde todas as filosofias espirituais e as religiões se baseiam, de vez em quando haverão de sofrer mudanças de acordo com a evolução das criaturas. Poucos aceitam, mas o progresso não pede licença a ninguém. Por ser uma força de Deus que a tudo arrasta para o crescimento.
nos mostrando uma verdade mais acentuada e preceitos de mais profundidade. Com o tempo, todos haveremos de aceitar com naturalidade os processos de mudanças de vida e de corpos. Então, pessoal, vamos voltar um pouquinho nesse parágrafo. Que a verdade absoluta diz respeito apenas a Deus. Só Ele tem a verdade total. E abaixo dele, nós temos a verdade relativa. Relativa ao nosso estado evolutivo. E o segundo ponto aqui importante para nós todos é que ele nos lembra que os próprios livros onde todas as filosofias espirituais e as religiões se baseiam, de vez em quando haverão de sofrer mudanças de acordo com a evolução das criaturas. Isso aí também nós sabemos. Poucos aceitam, mas o progresso não pede licença a ninguém, por ser uma força de Deus que a tudo arrasta para o crescimento, nos mostrando uma verdade mais acentuada e com preceitos de mais profundidade. Então, todas as filosofias espirituais e até mesmo as religiões, os livros, doutrinários, em que essas filosofias e religiões se baseiam, haverão de sofrer mudanças de acordo com a evolução das criaturas. O tempo desaparece diante do espírito e da imortalidade. É por este motivo que não existem penas eternas para as almas. As penas são breves, em comparação com a felicidade daqueles que já alcançaram por maturidade o que nos espera a todos. Então, esse pequeno parágrafo nos diz que o tempo desaparece diante do espírito e da imortalidade. E é por isso que não existe penas eternas, nem condenação eterna para as almas. O livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. O livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. Por ele, a razão pode nos falar das leis espirituais, que a tudo dominam. Entretanto, as leis mais puras criadas por Deus vibram em nossa consciência como sendo um livro escrito por ele dentro de cada alma. As coisas do mundo exterior servem para nos tocar, de modo a nos acordar do sono. Então, é importante, Primeiro ponto é que ele nos lembra que o livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. É o ponto de partida, é a base da doutrina dos Espíritos. E por ele, quer dizer, pelo livro dos Espíritos, a razão pode nos falar de leis espirituais, que a tudo dominam. Mas aí ele está dizendo que as leis mais puras, criadas por Deus, porque só ele tem a verdade absoluta, essas leis vibram em nossa consciência, como sendo um livro escrito por ele dentro de cada alma. É importante nós atentarmos para esse fato. Então,
toda criatura de Deus carrega em sua consciência as leis mais puras criadas por Deus. Não seria o Criador. A consciência afirma naquilo a vontade de Deus. Quer dizer que depois que está para a realidade, Jesus é o mestre espiritual para despertar o evangelho dentro. Repetindo, ele está dizendo que Jesus legou para nós o evangelho do seu coração para despertar o evangelho dentro de nós. Essa é a verdade. Cada criatura salva a si mesmo. Cada criatura salva a si mesma pelo conhecimento da verdade que existe em todos, sendo o Cristo o nosso guia maior, que nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Com esse parágrafo, terminamos, o nosso estudo reflexivo de hoje, dessas 3 perguntas tão importantes, de Allan Kardec, que nos coloca num outro patamar de entendimento de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois que os olhos se fecharem. Então, pessoal, obrigada por acompanhar esse estudo, mesmo que seja depois, mas que vale a pena para todos aqueles que tenham já questionamentos sobre as suas vidas e quais são os verdadeiros caminhos que podem trilhar. Deus, tenham todos uma ótima semana no treinamento do perdão, que é para que nós estamos nos preparando. Um abraço.